Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de aspectos celulares e moleculares da inflamação. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, bastante importante, que são os macrófagos. Vamos lá. Então, gente, o que são macrófagos? Macrófagos são células que estão presentes no tecido, tá? Vocês nunca vão estar encontrando macrófago em sangue. Na verdade, essa célula é derivada do sangue, mas a célula presente no sangue, que é a sua célula precursora, ela vai se chamar monócito. E o macrófago, ele apresenta uma funcionalidade que a gente chama de fagocitose. É uma célula muito importante, muito significativa do sistema imune. Por quê? Porque ela faz o processo de imunidade inata, fagocitando elementos não específicos, e ela participa da imunidade adquirida, também fagocitando elementos de maneira especificada e relacionada com receptores. Então, o macrófago é uma célula bastante versátil. Aqui pode verificar um esquema, ele fagocitando aqui uma bactéria, apenas com seus pseudópodes, aqui ele fagocitando mediado por receptores. Em ambos os casos, esse material então vai ser digerido, processado e eliminado do organismo. Então, de onde os macrófagos são gerados? Os macrófagos são gerados pelo processo que a gente chama de hematopoese. Na hematopoese, nós temos uma célula, que é a célula tronco multipotente, que nós chamamos de estélula hematopoética. Essa célula hematopoética, ela tem a capacidade de gerar várias células. Por que ela é uma célula tronco multipotente? Porque ela tem capacidade de gerar vários tipos de células. Porém, ela é multipotente, ou seja, ela está restrita a um tipo de tecido específico. Né? Só recordando, totipotente, vários tipos de tecidos distintos, aliás, 3 folhetos germinativos distintos, né? Pluripotente, restrita a um folheto germinativo, então endoderma, ectoderma ou mesoderma, e multipotente, restrito a um tecido específico. Tá legal? Então, dentre as células geradas pela célula tronco stem cell, nós temos o monócito gerado por esta célula. O que o monócito faz? O monócito, então, vai estar na circulação sanguínea. Quando ele é recrutado para o tecido, ele migra e ele vira, então, um macrófago. Muito bem. Aqui, então, só para mostrar um esquema representando essa formação da célula stem hematopoética. Aqui, então, nós conseguimos ver essa célula stem. Ela tem uma alta capacidade mitótica, então ela consegue se renovar com muita facilidade. Porém, a partir de estímulos, ela pode sofrer um processo de diferenciação. Nesse processo de diferenciação, ou ela vai virar uma célula progenitora mieloide, ou ela vai virar uma célula progenitora linfóide. O nome é bastante sugestivo, né? A célula progenitora linfóide, o que ela vai gerar? Ela vai gerar células progenitoras T e células progenitoras B. E dentre as células que ela gera, nós podemos estar citando aqui as células natural killer, as células T helper, nós temos as células T citotóxicas, as células B e as células dendríticas. Então, todas essas células aqui são derivadas da célula progenitora linfóide. Em contrapartida, nós temos aqui a célula mieloide, que é o foco de hoje da nossa aula. Essa célula mieloide ela pode virar
vários tipos, ela pode se diferenciar em vários tipos celulares. Ela pode se diferenciar em célula dendrítica, em monócito, em neutrófilo, eosinófilo, basófilo, megacariócito, que depois vai virar plaquetas, eritrócitos, mastócitos. Então, todas essas células aqui são derivadas da célula progenitora mieloide. Tá? E, então, o foco da nossa aula hoje, nós temos aqui o monócito, que, quando ativado, quando migrado para o tecido, vai se tornar um macrófago. Importante dizer, pessoal, o monócito ele tem atividade fagocítica. Ele já consegue fazer fagocitose lá no sangue, porém a capacidade fagocítica dele é baixa, né? Ele vai se tornar uma célula profissional fagocitária quando migrar para o tecido. Ok? Olha aqui. Então, novamente mostrando essa célula progenitora mieloide. O que ela precisa, qual tipo de estímulo ela precisa receber para se tornar um monócito. Ela precisa de vários estímulos distintos. Ela precisa receber um estímulo de um mediador que a gente chama fator de estimulação de colônia de monócitos e fator de estimulação de colônias de granulócito e monócito. Depois ela tem que receber estímulo de interleucina 3, fator KIT, TNF e PU1. Então, todos esses fatores em conjunto vão estimular essa célula para que ela vire um monócito. Esse monócito, então, quando estiver maturo, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ficar na circulação. Uma vez pronto e maturo, o que vai acontecer com ele? Ele, através de moléculas que a gente chama de moléculas de adesão, por exemplo, as integrinas, os membros da família das imunoglobulinas, as selectinas. Isso então vai propiciar com que essa célula faça a adesão à célula endotelial e faça o processo de transmigração. Olha que legal, pessoal, isso é bastante importante. Essa célula então, para que ela consiga se tornar um macrófago, ela precisa receber esse estímulo de migração. Então, se, por exemplo, um vaso sanguíneo rasgar, romper, estourar um vaso sanguíneo, esse monócito vai cair no tecido extravascular, ele vai conseguir virar monócito? Muito dificilmente. Né? Não é impossível, mas é um pouco difícil. Por quê? Porque ele não recebeu o estímulo adequado para transmigrar e para sofrer o estímulo de transformação para virar o macrófago. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante. Todas essas células elas precisam desse mecanismo de liga e desliga, né? Ele precisa de todo esse processo de ativação para poder fazer o processo de transformação de maneira adequada. De um modo geral, pessoal, é bastante importante dizer que o monócito ele é uma célula que pertence aos elementos figurados do sangue, mas se você contar a quantidade de monócitos que existe na corrente sanguínea, existe uma quantidade relativamente pequena de monócitos na corrente sanguínea. Então, totalizando aí, nós temos aproximadamente de 5 a 8% de monócitos na corrente sanguínea. Isso em condições normais, tá? Isso em condições normais. Então, um cara lá está com a saúde perfeita, não está com nenhuma infecção, né? Não está com nada, ele tem essa faixa de monócitos na circulação sanguínea. E isso é uma condição normal. Por que tem uma faixa tão baixa? Porque o monócito ele consegue constitutivamente ser gerado, cair na corrente sanguínea, ficar pouco tempo aqui e logo migrar. Então, isso é uma coisa bastante importante. O monócito naturalmente migra para o tecido. Ele não fica muito tempo na corrente sanguínea. Por isso, nós sempre temos uma porcentagem baixa, né, relativamente baixa, de monócitos na corrente sanguínea.
E por que essa célula migra o tempo todo? Essa célula migra para se tornar o que a gente chama de célula residente. Então, essas células elas vão para o tecido naturalmente para desempenhar papéis fisiológicos. Olha que interessante. Então, o macrófago, além de participar da imunidade inata, além de participar da imunidade adaptativa, ele também migra para o tecido para desempenhar papéis fisiológicos. Qual que é o principal papel do monócito? A fagocitose. Bom, mas que processo fisiológico o macrófago pode fazer? Vários, gente, vários. Nós temos aqui, por exemplo, esse monócito migrando para o tecido do sistema nervoso central e virando uma célula que a gente chama de micróglia. O que a micróglia faz lá no sistema nervoso central, gente? Ela fagocita células mortas. Ela fagocita terminações nervosas desnecessárias. Ela fagocita matriz extracelular degradada. Opa. Então, esta célula aqui é uma célula que desempenha papel de fagocitose, porém em situação fisiológica. Quando esse monócito migra para o osso, o que ele vira? Ele vira uma célula que a gente chama de osteoclasto. O que o osteoclasto faz? O osteoclasto ele fagocita matriz óssea. Ele promove a reabsorção da matriz óssea. Então, toda vez que a gente está naquele período de sem alimentação, né? Ou quando a gente está se alimentando, mas o que a gente está comendo tem um baixo índice de cálcio, a gente precisa ativar o osteoclasto para absorver cálcio dos nossos ossos e propiciar um nível adequado de cálcio na nossa corrente sanguínea. E quem propicia isso são os osteoclastos. Obviamente eles fazem isso mediado por hormônio, né? Nós temos o paratormônio que faz essa mediação de ativação dos osteoclastos. Outra célula muito importante, nós temos as células de Kupfer no fígado. Então esse monócito, quando ele migra para o fígado, ele vira o que a gente chama de célula de Kupfer. A célula de Kupfer, o que ela faz? A célula de Kupfer ela é bastante importante porque ela fagocita hepatócitos velhos, hepatócitos que não estão funcionando corretamente. Ele fagocita processos de sinusoides que, porventura, estejam com algum coágulo. Então, a célula de Kupfer é uma célula muito importante, muito significativa no fígado. E, por fim, nós temos as células de Langerhans. As células de Langerhans são células muito importantes, são células residentes, são células que permanecem no tecido conectivo e naquela região próxima ali, na membrana basal do epitélio do tegumentar, né, na epiderme. E o que elas fazem? Elas fazem captação de antígenos. Então, algum antígeno besta tenta entrar no nosso organismo, uma célula de Langerhans vai lá e pumba, fagocita. Né? E depois desse processo de fagocitose, o que ela faz? Ela apresenta esse antígeno para o linfócito. E aí o nosso organismo começa a se preparar para combater essas moléculas que porventura estejam tentando entrar no nosso organismo. Então, como vocês podem perceber, todas essas células aqui são células derivadas do monócito que migram para tecidos específicos, né? E se tornam células residentes, ou seja, células com função de fagocitose, porém em condições fisiológicas. E depois, o que nós temos? Nós temos
as condições de doenças. Numa condição de doença, numa doença, num estímulo inflamatório, num estímulo agressivo, o que acontece? Esse monócito agora ele vai receber um outro tipo de estímulo, né? Ele vai migrar para cá e encontrar um monte de mediadores pró-inflamatórios. E quando ele encontra esses mediadores pró-inflamatórios, ele se torna então um macrófago recrutado. Olha que legal. Então essa célula aqui, ele não é uma célula que vai desempenhar funções fisiológicas. Ele é uma célula que foi recrutada a partir de estímulos inflamatórios. E dependendo dos estímulos que ela vai encontrar aqui, ela vai se tornar então uma célula que tem a capacidade de fagocitar de maneira não específica, ou ela vai se tornar uma célula que é ativada pela via alternativa, ou ela vai se tornar uma célula que é ativada a partir da via clássica. Então, essas são as condições de ativação dos macrófagos recrutados. Gente, todos os macrófagos são iguais? Não. Bom, primeiro pelo nome, né, eles não são iguais. Segundo, pela localização deles, eles também não são iguais. E terceiro, nós temos como distinguir essas células do ponto de vista molecular? Sim, nós temos. Então, para provar que essas células elas são células distintas, para provar para vocês que essas células, quando migradas, elas vão estar desempenhando papéis específicos, a gente consegue ver isso na superfície da célula. Então, aqui só para dar um exemplo bem simples, aqui nós temos o monócito, aqui nós temos o macrófago recrutado e aqui nós temos o macrófago residente. O monócito ele tem baixos níveis de F480, ele tem positivo CD11B, ele é positivo para CD68 e ele é positivo para dectina 1. O macrófago migrado, ele é positivo para CCR2, ele é positivo para CD62L, ele é positivo para LY6C, ele é positivo para 7/4 e ele é positivo para CD14. E o macrófago residente, ele é positivo para CD43, ele é positivo para CD16 e ele é positivo para CD14. Então, olha que interessante, pessoal. Cada tipo de macrófago tem uma positividade, né? Tem uma resposta molecular específica na sua superfície. E isso é a mesma, e essa característica se repete para outras situações, como por exemplo, para macrófago peritoneal, para macrófago peritoneal recrutado, para células de Langerhans, para células dendríticas, para esplenócitos da região branca, para esplenócitos da região vermelha, para macrófagos do estroma, para a célula de Kupfer, para macrófago alveolar, para micróglia. Então, cada uma dessas células, elas apresentam marcadores de superfície específicos. Então, dessa maneira, a gente consegue reconhecer, olha, realmente essa célula é uma célula fulano de tal, portanto, ela é uma célula específica na sua ativação. Então, vamos lá, gente. Os macrófagos são as células envolvidas primeiro na resposta inflamatória. Por quê? Porque eles são estrategicamente distribuídos no tecido, né? Então, eles ficam exatamente naquele local que ele precisa estar, que é no tecido conectivo. Por que essa localização de tecido conectivo ela é importante? Por dois motivos.
O tecido conectivo é o tecido que leva todos os vasos e nervos para todas as regiões do nosso corpo. E segundo, é o tecido que está em contato com o tecido epitelial. Ou seja, é um tecido extremamente estratégico. Outra coisa bastante importante, os macrófagos eles têm vários tipos de receptores de membrana. E esses receptores de membrana, eles permitem que o organismo se ative de maneira específica e de maneira não específica. Ou seja, uma bactéria nova surgiu, nunca se viu essa bactéria na vida, no planeta. O macrófago consegue fagocitar essa bactéria? Consegue. Por quê? Porque ele consegue fazer fagocitose de células não específicas. Outra coisa, os macrófagos têm receptores para a liberação de vários tipos de moléculas. E essas moléculas a gente chama de quimioatractantes. Ou seja, o macrófago que está lá, mesmo aquele macrófago residente, né, ele consegue liberar alguns fatores que vão chamar o neutrófilo. Né? Tem muita gente que fala assim, não, é o neutrófilo que é a primeira célula que vem para o tecido. Realmente, mas quem que chama esse neutrófilo? É o macrófago residente. E, finalmente, o macrófago ele faz atividade fagocítica para um processo de ação citotóxica dos micro-organismos. Então, alguns processos de fagocitose, eles não são simplesmente para destruir o micro-organismo. Eles podem ter simplesmente uma ação tóxica. Por quê? Porque se você começa a liberar um monte de fator tóxico no tecido, esses fatores tóxicos invariavelmente vão cair na corrente sanguínea e vão ser tóxicos para o organismo em si. Portanto, a fagocitose e liberação desses fatores tóxicos dentro de um fagossoma é extremamente importante para a segurança do nosso organismo, evitando assim a toxicidade elevada. Então, nós temos aqui várias funções importantes para o macrófago. Vamos enumerar algumas delas? Primeiro, então, inflamação. Então, como eu falei para vocês, um processo importante da inflamação é a febre. E o macrófago consegue liberar mediadores importantes para induzir essa febre. Por exemplo, interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1. Então, todos esses têm ações pirogênicas e o macrófago consegue produzir e liberar esses fatores. Ações imunológicas. O macrófago consegue ativar linfócitos através de mediadores como, por exemplo, a interleucina 12 e a interleucina 4. O macrófago consegue reorganizar o tecido. Como? Liberando enzimas degradantes da matriz. Então ele consegue fazer uma digestão do tecido. Por que essa digestão do tecido é importante? Porque ela propicia com que o organismo ative o que a gente chama de rede. Então, vamos supor, nós temos aí alguma bactéria. Né? Essa bactéria está lá perdida no tecido. E ela vai ficar passeando lá no tecido. O que a gente pode fazer para evitar que ela permaneça muito tempo nesse tecido? Nós podemos fazer essa degradação da matriz. Assim a bactéria fica presa na matriz degradada e não consegue ficar passeando pelo tecido e se multiplicando e se espalhando. Então essa é uma estratégia
muito interessante que macrófagos e neutrófilos fazem. Outra coisa bastante importante é o dano tecidual. Tem algumas situações que não tem jeito, né? Tem algumas situações onde o tecido está extremamente ativado, o tecido está danificado e a gente começa a ter processos de necrose. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse processo de necrose? Ou o que a gente pode fazer com essa necrose tecidual? Destruir o tecido. E como é que a gente faz a destruição? Através de liberação de hidrolases, complemento C3A, liberação de TNF-alfa. Então, nos casos onde não tem jeito, né, onde o tecido está extremamente danificado, o organismo pode lançar mão de fazer essa destruição e, consequentemente, a degradação desse tecido morto, né? Desse tecido danificado. Outra coisa importante é a ação microbicida. Os macrófagos conseguem produzir mediadores que levam à destruição de bactérias. E eles podem fazer isso de maneira dependente de oxigênio ou de maneira independente de oxigênio. Por que oxigênio? Porque oxigênio é uma molécula extremamente volátil e extremamente reativa. Então, nós podemos fazer a destruição do tecido de bactérias, né, através de moléculas reativas de oxigênio, que são os famosos radicais livres, não é mesmo? E nós podemos também, da mesma maneira, fazer a destruição dessas bactérias através de enzimas. Nós temos então hidrolases, proteínas catiônicas, lisozimas. Então tudo isso são proteínas importantes que podem estar fazendo esse processo de destruição de bactérias. E finalmente, ação antitumor. Olha só, pessoal, o macrófago como célula residente, ele pode estar fazendo o processo de destruição tecidual. Ele pode estar fazendo um processo de eliminação de células que podem, porventura, danificar o tecido. E esse processo, então, a gente chama de ações tóxicas. Então, essas ações tóxicas podem, por exemplo, ser através de peróxido de hidrogênio, proteína complemento, proteases, arginases, óxido nítrico, TNF-alfa. Então, todos esses são elementos importantes que podem estar fazendo um processo de destruição de células tumorais. Então, gente, como vocês podem ver, o macrófago ele tem vários tipos de receptores de membrana. Né? Esses receptores de membrana, então, são receptores para ativar a produção e liberação de fatores pró-inflamatórios, são receptores de membrana que propiciam a fagocitose de moléculas conhecidas e desconhecidas, e são moléculas e são receptores que propiciam a produção de outros fatores, como por exemplo óxido nítrico e radicais livres. Então o macrófago é uma célula extremamente versátil, uma célula extremamente importante que propicia vários tipos de ativações específicas. Então aqui só para mostrar para vocês novamente algumas células, alguns macrófagos com seus receptores específicos frente a, por exemplo, a imunidade inata.
Na imunidade inata, nós temos, por exemplo, o Toll-like receptor, o CD14, os receptores de beta-glucan e os receptores de TREM. Isso tudo, então, vai possibilitar que esse macrófago se ative, libere mediadores pró-inflamatórios e libere mediadores metabólicos. Na imunidade inata, o que acontece? Nós temos, na imunidade adaptativa, o que nós temos? Nós temos receptores do tipo FC, nós temos receptores do tipo complemento. Então, nós temos vários tipos de receptores que permitem essa ativação do macrófago, possibilitando com que ele libere citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Na via clássica, como é que a gente faz a ativação desses receptores macrófagos? Na via clássica, nós temos a ativação de receptores de interferon gama. E esse receptor, então, ativa os receptores de MHC de classe 2 e libera ações, mediadores pró-inflamatórios, como IL-6, TNF e IL-1, e radicais livres. Na via alternativa, nós temos receptores do tipo IL-4 e IL-13, que vão possibilitar a ação fagocítica dos macrófagos, expressão de receptores de MHC de classe 2 e expressão de MR na superfície. Isso vai possibilitar a produção de enzimas. Então, na via alternativa, o macrófago faz o processo de fagocitose mediado por ação enzimática, ao invés de uma ação mediada por radicais livres. E, obviamente, nós temos outras ações, outros fatores, outras condições específicas que o macrófago pode ser ativado. E, a depender, nós temos outros tipos de receptores, nós temos outros tipos de mediadores, nós temos outros tipos de condições que os macrófagos podem expressar na sua superfície para desempenhar ações reguladas. Muito bem, então, como eu falei para vocês, o macrófago ele vai estar envolvido na resposta de defesa do organismo. E esse processo de defesa ele é todo mediado, não é o macrófago sozinho, né? O macrófago ele sempre vai estar funcionando como uma célula que vai estar trabalhando com outros mediadores. Então o macrófago, quando ele percebe a presença de antígenos estranhos, ele vai liberar citocinas para recrutar outras células, por exemplo, os linfócitos ou os monócitos, os neutrófilos. E essas células migrando, o macrófago pode fazer a apresentação de antígeno, pode ativar os linfócitos, esses vão liberar linfocinas ou citocinas específicas, liberadas por linfócitos, e isso vai permitir a ativação adequada de macrófagos. Esses macrófagos, a depender das citocinas liberadas, vão se ativar de maneira adequada. Então vai se ativar pela via clássica, vai se ativar pela via alternativa, né? Tudo isso ele é extremamente mediado, tudo isso extremamente controlado, permitindo então a funcionalidade adequada destas células. Então aqui só para mostrar para vocês, esse macrófago sendo ativado, ele vai permitir então a interação com os linfócitos. Os principais mediadores, os principais receptores que permitem esse processo de interação é o MHC de classe 2 e o receptor beta 7.
e isso então vai permitir esse processo de apresentação antigênica, vai permitir a preparação desse linfócito e vai permitir a replicação desse linfócito. Então, o macrófago, ele pode, aqui nesse esquema, representando uma importante ação de fagocitose, a partir de processo de opsonização, ou uma ação fagocítica citotóxica. Então, o macrófago, em ambos os casos, ele está participando aí com a sua função de fagocitose, mas de maneira específica, de maneira controlada, de maneira organizada. Então, como nós podemos observar, o macrófago ele é dependente de ativação. Então, a depender da situação, ele vai ter um tipo de resposta específica, ele vai ter um tipo de receptor na sua superfície, ele vai ter um tipo de citocina que ele vai estar liberando. Então, aqui nós temos, por exemplo, a imunidade inata. Na imunidade inata, então, nós temos a liberação de receptores de superfície, nós temos a produção de nós temos a secreção de interferon gama e nós temos a ação de fagocitose. Na via clássica, aqui nós temos a expressão de superfície de MHC de classe 2, outros fatores coestimulantes, porém, inibição de receptor de manose. O que a gente gera? A gente gera INOS. O que a gente produz? A gente produz TNF-alfa, IL-12, IL-1, IL-6, dentre outras citocinas. E o que a gente faz? A gente faz a apresentação de antígeno e a gente faz destruição de patógenos. E se ele é ativado pela via alternativa? O que a gente tem? A gente tem alta produção de receptor de manose, alta produção de detectina 1 e baixa expressão de CD14. Nós temos alta produção de arginase como efeito metabólico, nós temos secreção de L10, nós temos secreção de L1RA e nós temos secreção de chitinases. Isso então promove crescimento celular, promove ativação de colágeno através de estímulo de fibroblastos, promove a eliminação de antígenos. Então nós temos aí vários efeitos específicos. E finalmente, então, nós temos esses fatores, né, que a gente apresentou várias vezes aí para vocês. Dentre eles, então, a gente pode falar um pouquinho do MHC de classe 2. O MHC de classe 2, gente, ele é muito importante para o macrófago e ele consegue ser expresso rapidamente na sua superfície. Por quê? Porque esse fator ele está internalizado, né? E quando há necessidade, ele expressa na superfície rapidamente. E ele consegue expressar também outras moléculas coestimuladoras. Esses fatores coestimuladores são alguns fatores diversos, tudo dependendo do tipo de resposta. Nós temos, por exemplo, o fator B7, então o receptor B7, né? Ele é um receptor de superfície que coestimula, por exemplo, células T CD4. E o macrófago, então, quando ele atua aí com células T e células B, eles podem ser muito importantes na ativação celular. Por quê? Porque eles fazem o reconhecimento inicial dessas células, eles fazem, então, esse evento de ativação das células, eles liberam fatores citocinas importantes que fazem a ativação dessas células.
E aqui a gente pode citar, por exemplo, o IL-2, IL-12. O que o IL-12 faz? Ele ativa as células TH1, ele ativa células NK, ele ativa a resposta imune mediada por CD4 e CD8 e macrófagos. Então, é uma molécula muito importante. E a IL-10? IL-10 é o contrário, né? Ele vai ativar principalmente células do tipo TH2, que vão funcionar como células auxiliadoras para os linfócitos B, fazendo então a eliminação dos patógenos. E na resposta regulatória, o macrófago pode atuar? Sim, ele pode atuar. O macrófago ele não funciona só como uma célula estimuladora pró-inflamatória. Ele também pode atuar de maneira supressiva. Ele pode reduzir a ação ativadora dos linfócitos. Por quê? Porque nós temos órgãos específicos que são vitais. Por exemplo, os nossos olhos, o nosso sistema nervoso central, as nossas gônadas, né? Ovários e testículos. Então, tudo isso são órgãos sensíveis. Então, a resposta inflamatória que vai acontecer nesses sítios, ela tem que ser extremamente controlada. Senão, se esse tecido for danificado, isso pode ter consequências muito sérias para o organismo. Então, esses sítios, esses órgãos, eles precisam de proteção. E o macrófago, ele pode estar promovendo esse processo de proteção. E ele faz isso como? Ele faz isso liberando uma citocina bastante importante, que é o TGF-beta. Esse TGF-beta sendo liberado, ele faz essa regulação da resposta inflamatória. Outro mecanismo também importante, IL-10, prostaglandinas, óxido nítrico. Então, é bastante importante a gente ter em vista que, a depender do tipo de resposta, a depender do tipo de situação, você pode ter uma resposta de estímulo positivo ou uma resposta de estímulo negativo. Uma resposta que pode induzir a inflamação ou uma resposta que pode inibir a inflamação. Então é isso, pessoal. Como vocês puderam ver na aula de hoje, o macrófago é uma célula extremamente versátil, é uma célula que tem uma ação muito ampla, né? É uma célula que consegue fazer desde produção de óxido nítrico até uma célula que pode induzir a produção de colágeno. Ele é uma célula que tem receptores distintos, né? Tem receptores para TNF-alfa, tem receptor para interferon gama, IL-1, também tem receptor para IL-4, IL-13 e IL-10, fator de estimulação de colônia. Então, é uma célula extremamente versátil que pode atuar de maneira específica em vários modelos diferentes. Muito bom, mas e aí? Macrófago é só coisa boa? Né? Macrófago é tudo de bom? Não. Né? Nós também temos algumas doenças importantes onde a ação do macrófago é deletéria. Né? A ação do macrófago pode induzir uma ação negativa, uma ação que atrapalha o organismo. Por exemplo, nós temos algumas desordens crônicas. Nós temos esclerose múltipla, nós temos artrite, nós temos o Parkinson, nós temos doença crônica obstrutiva pulmonar, nós temos a demência, nós temos as colites ulcerativas, dentre outras situações. Nessas condições, o que está acontecendo? Está acontecendo um processo desregulado do organismo. Está acontecendo uma produção descontrolada de mediadores pró-inflamatórios. Pode ter a presença de substâncias tóxicas de maneira descontrolada. Tudo isso pode fazer com que o macrófago
se comporte de maneira errática e se ative de maneira muito intensa, de modo que esse paciente pode desenvolver uma deformidade, pode desenvolver uma inflamação persistente e crônica, que pode levar a dano tecidual. Então aqui só para mostrar para vocês um exemplo da colite ulcerativa, né, que é uma doença muito importante, uma doença que pode atacar a mucosa do colo. E o que vai acontecer nessa doença? Nessa doença ela é caracterizada principalmente por uma diarreia intensa e pode ter presença de sangue oculto nas fezes. O que o macrófago faz de maneira importante nessa doença? Nós temos aqui uma ação importante do macrófago no processo de quimiotaxia. O macrófago vai estar produzindo principalmente IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNF-alfa, e ele vai reduzir a tolerância e vai estar reduzindo a ativação da resposta imune nos intestinos. E hoje em dia, a colite ulcerativa, a terapia que a gente faz na colite ulcerativa é inibição de ativação de macrófagos. Olha que coisa maluca, né? Então, hoje em dia, a gente conhece quem é a célula que causa aquela doença, e se você inibir aquela célula, obviamente você vai reduzir os efeitos danosos. Outra situação importante, onde nós temos a participação dos macrófagos, é a hipersensibilidade do tipo 4. Na hipersensibilidade do tipo 4, nós temos a ação mediada por antígenos específicos ativados por linfócitos T. Na hipersensibilidade do tipo 4, nós temos a hipersensibilidade que ela pode ser induzida por fatores, por antígenos persistentes. E esses antígenos normalmente vão levar uma resposta desorganizada, desenfreada e, consequentemente, vão levar a dano tecidual. Aqui nós podemos dar o exemplo de veneno de inseto, proteínas de micobactérias, nós temos íons de metal, por exemplo, níquel, cromato, e as pessoas que são sensíveis ao glúten, né? As pessoas que têm a doença celíaca, então elas são sensíveis a essa molécula que chama de gliadina. Em todas essas situações, o macrófago ele pode ser ativado contra esse antígeno e pode levar a um processo de eritema, pode levar a um processo de infiltrado celular, um processo de dermatite, um processo de abscesso, enfim, várias situações diferentes que podem levar a uma degradação tecidual, um ataque do tecido que vai levar uma comorbidade para o paciente. Então aqui só mostrando para vocês esse macrófago captando esse antígeno, fazendo interação com os linfócitos e liberando mediadores para manter uma resposta inflamatória persistente e danosa para o organismo. Aqui só para mostrar para vocês aquele teste que o pessoal fazia para tuberculose, né? Então você aplicava ali o antígeno e logo o braço ficava todo roxo, todo inchado. Então, com isso, as pessoas conseguiam saber se a pessoa tinha reatividade contra aquele antígeno.
E finalmente nós também temos que falar a importância do macrófago para a formação dos granulomas. O granuloma, pessoal, é uma condição de organização tecidual que possibilita o ataque contra antígenos resistentes. Então, existem algumas bactérias que não conseguem ser eliminadas, né? Algumas bactérias que são eliminadas de maneira muito difícil e o organismo tem que lançar mão de um arsenal biológico muito grande para combater aquele micro-organismo. Como essas células vão estar liberando mediadores tóxicos, que ela faz? Ela faz uma estratégia. Ela vai gerar o que a gente chama de granuloma. Nesse granuloma, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contenção do tecido, né? Então esse tecido aqui ele vai ficar preso, ele vai ficar contido. E quem faz esse processo de contenção é exatamente o macrófago. O que o macrófago faz? Ele primeiro se diferencia em uma célula que a gente chama de célula epitelioide. Essa célula epitelioide ela vai gerar, então, a presença, como se fosse um epitélio, né? Então o nome é bastante sugestivo, célula epitelioide. Então lembra um epitélio por quê? Porque ele vai revestir esse tecido externamente. Né? Então depois que ele cria uma bola de contenção, dentro desse local vão migrar um monte de macrófagos ativados e um monte de linfócitos. E eles agora vão começar a liberar fatores tóxicos extremamente importantes na tentativa de destruir a bactéria. Se eles não conseguirem destruir, pelo menos essa bactéria vai ficar presa nesse local e não vai conseguir escapar. E aí então gera esse processo, esse tecido que a gente chama de granuloma. É isso, pessoal.